Olá, esse é o Cirandas, Formação para Conselheiros e Conselheiras de Direito. Nesta aula, o professor Alberto Ribeiro do Carmo vai falar sobre conselhos de direito como instrumentos de representação e controle social. Esse encontro aconteceu de forma presencial com transmissão ao vivo no dia 9 de junho de 2025. O Projeto Cirandas é uma realização do Centro de Juventudes Cajueiro, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Goiânia, o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, a Rede Caminho de Esperança e o Instituto Memória e Resistência Pedro Nascimento. Só para mesmo, eu vou sentar, porque na minha idade a perna dói, eu tenho um problema no nervo aqui. Aí, é o seguinte, eu me chamo Alberto, né? Me aposentei, era professor na Católica, e agora estou morando na roça. Tá bom? Tá indo bem, sossegadinho, né? Tá bom. Mas, com certeza, a gente sente falta dessa convivência, né? Então, é o seguinte, a minha formação é nessa área de humanas, não é? Durante 16 anos eu tinha certeza que eu ia ser padre, estudei tudo, tem que estudar para ser padre. Aí, quando acabei tudo, eu falei, aliás, 2 anos antes de terminar os estudos, eu já comecei a questionar aquilo, e graças a Deus eu fiz não é todo mundo que tem essa oportunidade de fazer a teologia da libertação. Toda a minha formação foi essa teologia. E a cada aula eu levava umas pancadas, um susto, e mudou tudo a minha cabeça. Aí, inclusive, até a concepção dessa vida sacerdotal, e até que, por fim, eu falei, deixa eu ficar um tempo fora para ver se é isso mesmo, depois que eu fiz essa teologia. Depois achei que aqui de fora eu estava lá, saí, né, e comecei a dar aula, sindicato, partido, falei, aqui tá bom demais, vou ficar aqui mesmo. E daí, 4 anos, eu casei, e me casei, né, tal, e tenho 3 filhos, e agora já sou avô. A Bruna é uma das minhas filhas. E tá indo bem também, tá indo bem, né? Então, eu tive essa oportunidade da teologia, da religião, essas coisas, negócio complexo, que até hoje me inculca, nunca parei de perguntar e nunca parei de ler. Atualmente estou terminando de ler 3 volumes do Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, que por preconceito eu nunca li nada dele. Sabe o que é preconceito? Não, nunca li nada e não gosto, né? Pô, mas que tristeza. Aí comecei a ler, estou lendo, e está reafirmando certas convicções que eu tinha, mas hoje com muito respeito por ele. É um homem que tem a visão dele, mas ele não brinca em serviço, é muito rigoroso, muito profundo no que ele fala. Então eu já comecei a colocar o rabo dentro da perna, pelo menos quando se fala no nome dele, né? Falei, não, peraí, pode não concordar, mas você tem que ser muito, tem que ter uma estatura muito grande para querer contrapô-lo, né? E não sou eu, né? Bem, então fiz teologia, fiz filosofia, porque para ser padre a gente tem que fazer isso, uma filosofia muito capenga, mas fiz no seminário, porque no seminário aqueles filósofos mais pesados, que pega pesada, eles tiram, né? Então é difícil, né? Mas fiz, e depois fiz ciências sociais, sociologia na PUC, em Campinas, São Paulo, e aí fiz mestrado, educação, essas coisas, e fui dar aula na Católica. Então, é isso, sou eu, né? E sempre militei em partido, aqui não quero criar rusga, encrenca com ninguém, mas mais para facilitar o diálogo, sou aberto a quem pensa diferente, tranquilamente, por isso eu também, com tranquilidade, digo para vocês que dentro dessa linguagem comum, eu me caracterizo como um cara de esquerda, né? E cara de esquerda, para mim, resumindo, é aquele que não está satisfeito com as coisas do jeito que estão e nós precisamos melhorar, dar um passo adiante. Melhorar em que sentido? No sentido que fica bom para todo mundo. Resumindo, é isso, né? E
não sei direito como é que penso da direita, mas o que eu vejo é que eles estão mais preocupados, às vezes, com os interesses pessoais, interesses de grupos, em conservar as coisas, e nesse caso, eu estou noutra, né? Então, eu sou assim, mas quem for, pode, a gente conversa, não tem problema, a gente dialoga. Quero aprender com quem pensa diferente, né? Então, é isso, tá bem? Aí, então, veja bem, foi nesse sentido aí, acho que o pessoal pediu para eu vir cá falar com vocês, tá? Eu estou me lembrando aqui do... Bom, depois que eu fiquei velho, que ainda dava aula, das primeiras turmas, eu falava, olha, quem está pensando que vai ter aula aqui, vocês estão enganados, porque na minha idade a gente não dá mais aula, fica contando caso, né? Então eu vou... Mas no meio dos meus casos eu vou ensinando, falando o que eu quero, tá bom? Estou me lembrando do professor Rubem Alves, ele, uma vez, tive a oportunidade de ter aula com ele, para quem já... Claro que eu sou da época dele, contemporâneo dele, ele já morreu, professor da Unicamp, né? E muitos aqui não conheceu, claro, talvez só na literatura, né? Ele tem um livrinho dele, tem Conversas com Quem Gosta de Ensinar. Aí ele não cita ninguém, não tem bibliografia, fala, olha, essa é uma conversa. Então eu vou conversando, eu não sei onde que eu aprendi, quem foi que falou isso, eu vou falando o que vem na minha cabeça, as coisas que eu aprendi nessa vida. É mais ou menos assim que eu quero fazer, não tá, sem essa preocupação acadêmica, foi fulano que falou, não sei o quê, né? Mas vocês podem estar certo que o que eu falar é um pensamento meu, mas eu não falo gratuitamente, eu estou sempre escorado nos ombros de alguém mais competente, alguém que estudou, né? Se eu estou enxergando agora é porque alguém me possibilita isso pelas obras que eu li, as coisas que eu andei lendo, né? Então nós vamos conversando. E aí eu acho que as meninas, né, a Helena, a Carmen e outros que me convidaram para falar sobre essa questão da representatividade, né, popular, sobre essa participação democrática, talvez nem tanto pelo meu estudo, mas pela experiência que eu tive. Com a Constituição de 1988, essa Constituição ela é fantástica, porque nós tivemos um momento muito bacana, onde muitas pessoas com pensamento de esquerda, os movimentos populares estavam muito bem articulados, inclusive com uma forte participação da Igreja Católica pelas comunidades eclesiais de base. Enfim, o povo brasileiro, em grande parte, estava relativamente organizado, a população civil, né, estava organizada. Não toda, mas muitos sindicatos, movimentos populares, e a gente viveu um momento de muita euforia, de muita alegria, porque eu, sobretudo naquela fase, eu tinha certeza que o Brasil não vai mudar, vai mudar. A gente não tinha dúvida. E lutava com unhas e dentes mesmo, se entregava totalmente. E aí, na época de elaborar a Constituição, tivemos grandes deputados, né, federais, grandes deputados, o Fabrício deve saber, mas por conta do seu trabalho agora, deve ter se aproximado disso, né, grandes intelectuais, Florestan Fernandes, por exemplo, nossa, enfim, umas figuraças, né, o professor Demerval Saviani, que é um grande professor da Unicamp, era assessor da Assembleia, o Moacir Gadotti, enfim, foi uma época bacana demais. Aí saiu a Constituição, com uma série de artigos socialistas, com concepções socialistas, não é? E até hoje, logo de cara, já começaram a mudar essa Constituição, corta artigo, esse aqui não, esse aqui vai, e foi deixando ela cada dia mais liberal, foi tirando as ideias socialistas, e estão até hoje esculhambando com essa Constituição, assim, depenando, né? Mas ainda tem, é uma bela Constituição, ainda. De tal forma que foi na Constituição de 88 que, por trazer uma concepção de gestão democrática, foi que ficou da gente criar os conselhos, né? Os conselhos. E aí eu ajudei a criar o Conselho Municipal de Educação,
e fui conselheiro lá por 2 gestões, vice-presidente, tal e coisa. Depois fiquei assessor técnico desse conselho. Então, eu vivi essa vida de conselho de educação. O que é um conselho? O que é como se organiza? O que é um conselho e qual que é o perfil de um conselheiro? Um bom conselheiro. Porque não pode ser qualquer um, né? Já fica a dica aqui. Se alguém é conselheiro ou vai ser, já fica a dica. Conselheiro não pode ser qualquer um. Se eu tenho um problema, se qualquer um de nós temos alguma dificuldade, algum problema, e for pedir um conselho, para quem que você vai pedir conselho? No mínimo, para quem vai te escutar. E é um cara experiente, e que vai saber o que te falar. Então, o conselheiro bom é aquele que sabe escutar. E daquele assunto que chegou até ele, ele entende. Ele tem experiência. Ele tem conhecimento. Ele não tem só conhecimento. Ele tem aquele conhecimento para fazer coisa boa. Ou seja, ele tem um conhecimento que virou sabedoria, sabor, coisa boa. Então, ele sabe ouvir, tem conhecimento e usa esse conhecimento da maneira mais primorosa possível. Ele é um sábio. Ele usa de forma sábia. Então, não pode ser qualquer um. Não estou falando que tem que ser novo, de idade, porque idade não é sinônimo de sabedoria, não é? E pode até acumular conhecimento, mas nem sempre. O meu pai não tinha. Meu pai não tinha, era semi-analfabeto. Era um sábio, que o conhecimento que ele tinha era usado de forma saborosa, para o bem. E é assim que tem que ser, né? Bom, então, é essa experiência no conselho que eu tive. A Carolina até chegou a me conhecer lá no conselho, né? Talvez. E aí foi por isso que certamente eu estou aqui. Bem, eu fiz aqui uns apontamentos, mas eu fico pensando, se eu for acompanhar aqui, aí deixa de ser uma conversa, né? E aí, e vai ser longo. Então, acho que eu vou ficar com um olho em vocês, um outro olho aqui, para eu não me perder tanto. Mas veja bem, até aqui, o que eu estou falando, tá valendo? Porque eu estou contando caso, mas da minha conversa eu já quero ir passando meu recado, né? De conselheiro. O que é conselho? No fundo é o seguinte, o que é conselho? Um conselho é um órgão. Para que serve? Ele é importante? Como é que tem que organizar isso? Quem é que tem que ser conselheiro? Se a gente, no final, tiver essas coisas claras, valeu a nossa conversa. Ou eu vou falar a minha visão, o meu entendimento. E alguém fala, Alberto, eu penso diferente, aprendi diferente, passa, põe na mesa que os colegas... Né? Não existe uma única visão das coisas, né? Eu estou enxergando essa sala daqui para lá. Essa sala, descrita por mim, é uma. Descrita por quem está lá no fundo, a descrição é outra. Nós estamos falando da mesma sala. Então, não é? Como dizia já essa frase fala que o Leonardo Boff falou, mas não é dele, não. Fala todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Né? Depende de onde que você está, né? É a velha briga. Você vê copo d'água, um tema que tem só metade, o copo só tem metade de água, o outro vai ter mais dizendo que só a metade está vazia. E os dois vão ficar brigando o tempo todo pela mesma coisa, né? Bem, então, eu queria lembrar vocês, então, o seguinte. Olha, o conselheiro, no frigir dos ovos, é aquela pessoa que acaba sendo aquele que zela, aquele que cuida pela formação e pelo aperfeiçoamento do próprio ser humano. Ele ajuda o ser humano
a se realizar, a se tornar aquilo para o qual ele nasceu. Né? O pé de abacate nasceu para dar abacate. A minhoca nasceu para ser minhoca e fazia lá o que ela faz, o cavalo para ser cavalo. E nós nascemos, indivíduos, nascemos como indivíduos, em tudo para ser humano. Mas é preciso que a gente decida ser humano. E a segunda coisa, é preciso que tenha as condições para que eu me torne humano. Às vezes eu quero ser, mas não está tendo jeito. Às vezes tem jeito, tem todas as condições, mas eu não quero. Então, tem gente que se torna humano e fica muito bem acabado com o ser humano. Né? Você fala, que preciosidade. Pô, você quer ficar perto dele, só de ficar perto já está bom. Né? Ele quase que ilumina. Eu penso que Jesus, não sei, era um cara tão bem acabado que a pessoa pensava, só de chegar perto dele, eu acho que eu já vou ficar melhor, porque ele é muito bacana, ele é muito legal. Eu enxergo assim. Então, o conselheiro é aquele que ajuda a nós todos a nos humanizar. Por quê? Porque cada indivíduo, quando nasce, aí vem uma concepção aristotélica, que cada um tem as suas potencialidades, as suas capacidades a serem desenvolvidas, né? Então, o ser humano é assim, o indivíduo, cada um é indivíduo, cada um tem as suas capacidades, tal e coisa, as suas potencialidades, e que tem que desenvolver, né? Sim. Obrigado. Tá vendo? É sempre as mulheres salvando nós. Isso aí, eu não estou falando? Então, mas melhorou demais. Então, veja bem, só que o indivíduo, cada um de nós aqui somos indivíduos. Para nós nos humanizarmos, nós aprendemos com Paulo Freire que nós precisamos, todo mundo, pegar toda a obra do Paulo Freire e ler, estudar. Né? O Paulo Freire dizia isso, né? Que a educação é um ato social, é um ato coletivo. Ninguém educa ninguém sozinho. Ele falava, nós nos educamos coletivamente. Aí vem Durkheim também, né? É um ato social, é um papel social, né? Ou seja, de todos os sócios. Quem educou meus filhos? Eu fiz uma partezinha, mas imagina, só o cajueiro, por exemplo, deu uma senhora de mão, essas duas filhas minhas sempre são, né? A católica ajudou, o coral ajudou. Quanta gente que ajudou essas meninas a virar gente. Então, é um ato social, coletivo. Tem um provérbio africano que diz assim, para educar uma criança, é necessário uma tribo inteira. Então, se a sociedade ajuda a formar o indivíduo como ser humano, temos uma dificuldade aí, às vezes. E se a sociedade não é boa? Se a nossa sociedade está doente, está tudo escanguelhado, tudo atrapalhado, vai ser difícil educar essa criança, não é verdade? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe disso. Menino, né? Menina, menino, né? Tinha 14, 15 anos, até certo ponto você controla. Mas depois ele toma banho e tal, onde você vai? Eu vou ali. Aonde, meu filho? Com quem? Meu Deus, o que vão te falar? Nossa, até agora eu cuidei, e agora? O mundo. Então, vocês já estão percebendo onde eu quero chegar. O conselheiro, ou o conselho, quem é o conselheiro? É aquele que eu tendo um problema vai me ajudar a achar uma saída. Então, toda a sociedade
Desde os primórdios, tem conselhos. Quem é governador, quem é rei, sempre tem seus conselheiros. Né? E daí, então, a palavra... Você for no Xingu, eu estive no Xingu com a Nádia, com a filha minha. Fui no Xingu. Tem as ocas, né, as casas dos índios, e no meio tem um local redondo, uma cabana redonda, onde eles têm, periodicamente, os anciãos, os mais velhos da tribo, sentam e discutem com o pajé, com o cacique, os problemas da tribo, os problemas da sociedade, ali daquela comunidade. Então, lá no começo, esses conselheiros, esses que ouvem e que dizem e que têm experiência, eram os anciãos, os mais velhos. Até hoje, nas comunidades primitivas é assim. Se você falar no Xingu, tem. Sempre tem. Então, o que eu quero, de princípio, dizer é o seguinte. Conselho sempre teve. Os conselhos. Agora, o problema, ele é composto por quem? Dependendo do conselho, a composição do conselho, ele não vai resolver questões da sociedade. Ele não vai resolver questões populares. Não é? O rei tinha os seus conselheiros, mas eles falavam que o rei queria escutar. Não é? Hoje em dia, é uma tristeza. Você vai no Conselho Nacional, pelo que eu estou sabendo, mesmo da educação, está composto de conselheiros que o governo quer escutar. Conselho de Saúde, um problema. Né? Bem, então, eu queria deixar agora, de saída, esse entendimento, que o trabalho de um conselheiro é um trabalho de atividade social, coletiva, que, no fundo, tem a ver de ajuda, de colaboração nessa tentativa de consertar a sociedade, acertar a sociedade, em direção ao bem-estar de todos. O conselheiro, ele não olha para os indivíduos, ele olha para o todo. Né? Bem, aí agora eu vou entrar noutra questão, que é a seguinte. Se eu falo que o conselheiro, a sociedade tem a ver, o conselheiro, ele tem essa direção do trabalho coletivo, eu quero lembrar o seguinte. Olha, há mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, os homens lá atrás, eles perceberam que eles nasceram para ser humanos. Eles não eram animais como qualquer outra espécie, como os leões, como os macacos. Eles perceberam que, entre os animais, o mais forte dominava o mais fraco. Aí, a partir do século VIII a.C., os homens começaram a sair das cavernas, né? Começaram a se organizar em pequenas cidades. Dizem que a primeira cidade do mundo, não sei se é verdade, é Jericó, que tem lá até hoje os restos, né, os restantes de Jericó. Começaram a organizar em pequenas comunidades. E aí eles deram o nome de seguinte: nós vamos viver não em manada, não em bandos. Daí vem a palavra bandido, né? Em bando, em manada. Nós viveremos em etos. Etos, em grego, significa a casa dos homens, a morada dos homens. Daí vem a palavra ética. O que significa viver em etos? Os homens disseram, viveremos em etos. Aqui, o mais forte vai ajudar o mais fraco. E nisto seremos humanos. Ou seja, só seremos humanos quando a gente fizer isso. Quando o mais forte ajudar o mais fraco.
Aí, nossa casa é a morada dos homens, é a casa dos homens. Estamos até hoje pelejando para construir essa casa. Até hoje, a nossa sociedade não é um ethos. Ela não é ética. Beleza? Então, estou falando isso por quê? O que tem que estar em mente do conselheiro é a construção do ethos de uma sociedade ética. O que é o ético? Se eu fosse resumir, o que é uma coisa ética? Tem coisa que é moral, é imoral, amoral, mas o que é uma coisa ética? É simples, né? Simples de falar. Ético significa tudo que eu vou fazer faz mal para mim? Faz. Então não é ético. Faz bem para mim, mas faz mal para o outro? Então também não é ético. Só é ético quando é bom para mim e é bom para o outro também. Senão, não tem conversa. Se é bom para mim, mas prejudica alguém, suspende. Não é humano. Isso não é coisa de gente. Isso é coisa de outro bicho, mas não do animal humano. Tá claro? Então, na hora que o conselheiro estiver elaborando uma norma, uma regra, né, fazendo um despacho, deliberando, isso aqui prejudica alguém, então esse conselho não vai tocar em frente essa ideia. Certo? Então, primeiro, resgatar essa ideia de ethos, de ética. Ou seja, é com essa ideia na cabeça que a gente vira gente. Veja bem, isso aqui é filosofia, não precisa nem de religião. Você imagina na hora que entrar em religião. Porque as religiões têm uma linguagem bacana. Claro que depois a gente deturpa tudo, mas você imagina. Você vai ver o que Jesus fala, ele vai além da ética. Ele é tão ético que, eu diria, ele é super ético. É ético demais. Não dá. Se ser ético é difícil, imagina ser cristão. Ou seja, imagina se eu sou cristão, imagina. Eu tenho vontade de ser. Não é? Mas, bem, então, está claro? Bem, então, por conta desse desejo de criar uma sociedade ética, de criar esse ethos, a morada dos homens, a morada? Nossa, são 10 páginas, eu estou na segunda. Tá bom, não tem problema não. Isso que eu estou falando é porque está acabando, mas está fazendo sentido para vocês? Então tá bom. Porque eu não cheguei lá não, mas já, né? Então, o que eu ia... Então fica assim, ó. Deixa eu adiantar aqui só Volta, a gente volta. Eu vou lá no finalzinho. Ficou claro aqui para vocês? O que eu quero dizer é o seguinte, olha, nós vivemos numa sociedade, hoje, numa sociedade onde nós temos o Estado republicano. Estou dando um pulo violento aqui, tá? O Estado republicano. O que é o Estado? São pessoas, são equipamentos físicos, casas, são pessoas, são prédios, são ferramentas, caminhão, avião, dinheiro, ou seja, é um ente onde está instalado o maior poder de uma nação. É o Estado. O Estado tem o poder máximo. O governo são aquelas pessoas que nós escolhemos para ter o Estado na mão, para ter esse poder na mão, para conduzir a sociedade. O que é um conselho? Dando um salto enorme, o cara explica. O conselho é hoje um órgão de Estado. Imagina, um conselheiro tem poder de Estado. Ele não é governo. Ele faz parte do... Assim como o Fabrício, ele era policial. O Fabrício, como policial, é uma pessoa que tem determinados poderes de Estado. Né, Fabrício?
Certas coisas você, como policial, você podia fazer enquanto policial. Você não podia chegar aqui e falar, não, eu sou policial, vou te prender agora. Você não pode gratuitamente. Sob certas condições, você tem determinados poderes de Estado. Hoje você tem outro poder, né? Ele pode ajudar a elaborar as leis, ele faz parte, ele tem um pedacinho desse poder de Estado, do Estado municipal. Tem o Estado município, o Estado que lá na América, por aí afora não é Estado, é província, né? E o Estado da União, é vereador, é deputado federal e é senador, né? Então, o conselheiro ele tem poder de Estado. Então, quem é o conselheiro? É aquele cara que, em nome do povo que ele representa, ele fazendo parte do Estado, ele diz ao Estado, o Estado dizer para o governo o que tem que fazer. E o governo tem que fazer. Estão percebendo o poder de um conselheiro? Ele tem, claro que no espaço, se é num conselho de educação, se é num conselho de direitos humanos especificamente, se é num conselho de criança e adolescente, se é no conselho de assistência social, se é no conselho de saúde. Naquela área, ele tem condições de acompanhar as políticas de Estado que o governo tem que executar. E o conselheiro, em nome da população, do segmento que ele representa, ele vai dizer ao Estado o que o governo, o Estado cutucar o governo, e o governo tem que fazer. Por isso que eu trabalhei na Secretaria da Educação, no Conselho de Educação. Então, o secretário da Educação é governo. Ele elabora um plano de educação para a cidade. Esse plano tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Ficou claro? Assim, rapidinho? Então, o conselheiro... Então, vou terminando aqui. Vocês estão percebendo que para ser conselheiro, primeiro que você precisa ter uma clareza de qual país, qual sociedade você quer construir. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho está bom. Qualquer partido está bom, né? Então, eu preciso resgatar qual tipo de sociedade, qual o Brasil que eu quero, qual Goiânia que eu quero, qual país que eu quero. Isso precisa ficar claro, sobretudo, e vou dizer claro para vocês, particularmente para quem é da esquerda, porque quem toca para frente é a esquerda. A direita conserva, nós fazemos avançar, nós falamos que é da esquerda. E quem quiser brigar comigo, vamos brigar, essa briga é boa, é salutar, é bom, nós vamos melhorar. Né? Porque eu quero conversar com você, eu quero conversar com quem pensa diferente de mim, e quero aprender com ele, mas eu quero que ele também aprenda comigo. Nós vamos conversar. Eu não fujo da briga, não podemos fugir, nós temos que debater. Tá bom? Então, eu não quero parar de dizer isso daqui. Precisamos de resgatar a concepção genuína de que é uma sociedade socialista, o que é uma sociedade comunista. Não se assustem, mas estudei isso, não estou conversando fiado. O maior comunista que eu conheci se chama Jesus Cristo. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 43 a 47. Leia lá. Tinham tudo em comum. Ele falou, se onde tiver 2 ou 3, ou mais, São Lucas, capítulo 18, fazendo o que eu estou falando, ou seja, a fraternidade, fazendo isso em eclésia. Eclésia não é igreja, não. Isso é templo. Jesus Cristo não falou nada com o templo. Jesus Cristo não fundou religião. Ele nos apresentou um modo de viver, que é viver em eclésia. Ou seja, é em comunidade. Onde tiver 2 ou 3 fazendo isso em meu nome, as coisas mudam. Ou seja, a sociedade precisa se organizar. É em grupo. Jesus Cristo já tinha sacado isso. Se quiser mudar o mundo, é em grupo, é organizado. Nós temos que nos organizar. E o conselho é uma forma de organizar. E um conselheiro,
para ter poder, para ser forte, ele tem que estar apoiado com os pés dentro de algum movimento social. Ele não adianta ele sair da casa dele, serviço dele, participar do conselho. Ele tem que estar conectado em algum movimento social. Esse movimento social é que vai dizer a ele o que, é que ele vai falar do conselho. Está dando para entender? O cara não participa de nada. Não, cara, não vai dar para você ser conselheiro. Porque você é porta-voz de um segmento da sociedade. Se você não é integrado em uma parte... Eu, quando era conselheiro, o cara era indicado pelo prefeito, indicado pelo secretário de Educação, o cara não tinha vínculo com nada. Ele era representante dele mesmo. Que conselheiro é esse? Fez uma esculhambação com a lei, com o conselho que nós estávamos criando. Né? Eu já voltei no conselho, o pessoal falou, professor, mudou tudo isso aqui virou um braço da própria secretaria, do Poder Executivo, isso aqui não é mais poder de Estado, acabou. Virou todo mundo funcionário da secretaria. Gente, eu vou parando, porque está na hora, né? Eu vou parando e nós vamos dialogando, vocês vão perguntando, o que se eu souber eu falo a minha visão, e vocês vão tirando as dúvidas. Se assustou com alguma coisa que eu falei, não quero que vá embora para casa desorientado, eu estarei isso mais, para ir tranquilo e sossegado, né? Tá bom? Ok. Então, a gente passa a fala para vocês. Maria, primeiro, que levantou o dedinho lá, né? Boa noite a todos, todas e todos. Professor Alberto, que prazer, já, assim, conhecia o senhor, não pessoalmente. Então, eu vi o senhor falando da questão do conselheiro, para ser o conselheiro, conselheira, né? Eu acho uma ideia tão complexa, porque, assim, a gente está num coletivo, num grupo de mães e pais que foram violentados pelo Estado, né? Tiveram seus filhos mortos pela violência do Estado. O coletivo Mães pela Paz, eu acho que a maioria aqui conhece. A semana passada, um advogado enviou 3 mães para esse grupo, pediu para me procurar, para ouvir conselho, para ver como encaminhar, né, começar a pedir justiça. Né? E uma professora da Federal enviou outra mãe também, que trabalhava junto com ela, e enviou essa mãe. Assim, toda semana a gente recebe 3, 4, 5 famílias no grupo, tá? É tão complexo que, assim, eu não sei, eu não sou formada, nunca fiz nenhum curso de conselheiro, conselheira, mas aí você acaba enviando esse pessoal, né? Primeiro para homicídio, para fazer um BO, depois para a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública já vai encaminhando, né, para outros órgãos responsáveis, né? E assim vai caminhando. Aí eu pergunto, como a gente vai conviver com uma sociedade assim, se a gente está tentando ajudar, aconselhar, levar, encaminhar, né? A gente vai norteando as pessoas a encaminhar para uma justiça, né? Que a gente acredita ainda que existe. E assim, mas não para de aparecer essa calamidade, digamos assim, né? É complicado. Né, professor? A gente faz uma rodada de 5 aqui, não sei? Alguém mais aqui no grupo? Quer contestar? Pode vir aqui. Só tem uma aí? Tá, deixa ela. Professor, quero agradecer pela fala. A gente, né, eu e minhas colegas que estamos ali junto do Movimento das Mães pela Paz, a gente vem de um lugar muito específico, que é o trabalho com medidas socioeducativas, né? O fluxo talvez um pouco diferente da educação, e caminham juntos. Beleza, obrigada, Maria.
A minha pergunta é como o senhor entende a construção coletiva hoje, tendo em vista todo o repertório que o senhor trouxe sobre a polis, né, a organização das cidades, inclusive a referência de que é preciso todo mundo cuidar de uma criança, né? A gente vê isso trabalhando com adolescentes que cometeram ato infracional, que, na verdade, hoje a construção é em desfavor da Constituição, do ECA, do Plano Nacional de Educação, é como se isso não tivesse sido compreendido, toda a formação das leis, né, das normativas, não tivesse sido compreendida pela sociedade. São legislações, a Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo, é da década de 70. E hoje a gente está em 2025 e a gente vê violações gravíssimas em relação aos adolescentes, né? Então, a pergunta final é como, no coletivo, a gente consegue mobilizar para que essa formação, eu acho que não é nem sensibilizar, é ter a capacidade de ser humano mesmo, né? Se você acredita que isso ainda é possível hoje. Ana Carolina. Bom dia. A Sônia, ela está aqui no grupo e ela traz assim, ó, eu fui conselheira do Conselho Distrital de Direitos das Mulheres por 5 anos e o meu 4º mandato de Conselho de Cultura na minha cidade. E participei de várias conferências distritais e nacionais. Não é fácil. A direita está tomando conta de tudo. Amo ser conselheira e trabalhar no controle social. Ela não tem uma pergunta, mas ela tem esse depoimento e ela traz essa ideia, né, da ocupação de determinados grupos dos conselhos, né? Tem alguma outra questão que vocês querem trazer? Se não, já passo para o Alberto. Sim. Por favor. Diga o nome, gente. Tudo bom? Obrigada, boa noite. Eu sou Raíza, eu venho lá de Goiás. E aí, estou tentando também formar em arte terapia, mas está difícil, porque também é professora de direita, e, enfim, eu estou passando por vários problemas lá com essa questão. Quando você falou sobre o conselheiro, a pessoa que sabe aconselhar, me veio muito isso aqui, é rápido, 5 minutos. Posso? Ainda hoje vai falar sobre o contador de história, o griot, que nas sociedades africanas, ele seria, de certa forma, o conselheiro, mas ele é assim, né? É isso, tipo Jesus. Vem a luz nele assim e tal. Não precisa da faculdade, nada dessas coisas. Então, ainda hoje é muito comum se considerar o griot unicamente um artista ou contador de histórias. No entanto, seus atributos, sua função e sua missão são bem mais amplos e profundos. Os griots são chamados de Djeli, que significa sangue em maninka. Uma das explicações para essa atribuição é que, da mesma forma como o sangue circula pelo corpo humano, os griots circulam pelo corpo da sociedade, podendo curá-la ou deixá-la doente, conforme atenuem ou aumentem os conflitos através da sua palavra. E o que você falou aqui foi me ligando, isso é um trabalho de arte terapia, nem imaginava tudo isso que você disse aqui. E a colega falando do tipo isso, né, que a direita está tomando. Não que sejam pessoas ruins, mas a ideologia é péssima. Eu nem sei se vai ter. Então, é isso, gente. Podemos começar com a Alberta? Tem mais alguém? Então, Alberta, se sincerizando 10 minutinhos, para poder fazer a avaliação do que veio da sociedade, do virtual, né? A gente vai conseguir. Então, gente, é o seguinte,
Vocês não imaginam, quando a Maria e a Ana Carolina, né? Quando ouvindo vocês, enfim, pô, vocês viram aqui, todos, estou falando, vou dizer a verdade para vocês, me dá o coração, porque nós não estamos lidando com coisas exatas. Nós não, olha, eu diria o seguinte, só para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Olha, cara, ser engenheiro é fácil. Construir um avião é fácil. Construir sabe, uma ponte, não sei quantos quilômetros, não sei o quê, isso é fácil. O duro é você construir uma pessoa. O duro é você consertar um estrago social, uma injustiça social. Cara, o Durkheim, ele considerava o sociólogo o médico da sociedade, é aquele que cuida. Porque para o Durkheim, ele é um funcionalista, né? O que é o funcionalista? Tudo nesse mundo tem o seu lugar e a sua função. O pé de goiaba só vai dar goiaba naquele lugar e a função dela é dar goiaba daquela qualidade. Naquele lugar vai dar aquela qualidade, assim por diante. O ser humano, também, cada qual tem o seu lugar na sociedade, e essa sociedade, ela é um corpo, e cada membro, cada indivíduo faz o seu papel dentro desse corpo. E o sociólogo entende como é que esse corpo funciona, e a ele nós recorremos para consertar os problemas sociais. E o médico para consertar os problemas biológicos do corpo. Eu diria para você, se consertar o problema do coração, tá? Cirurgia do coração, cirurgia do cérebro, por mais complexa que ela seja, ainda assim, ela está muito longe de ter a dificuldade e a precisão para você curar o mal social. Para começar, um problema social você não resolve sozinho. Só para você entender, se eu estou com problema, Alberto, estou com problema sério, estou querendo suicidar, o que você acha? É um problema meu, como é que ela vai? Sou eu que decido, não é? Problema pessoal, sou eu que resolvo. Problema social que me afeta. Eu sou um cara desempregado, por exemplo, ou a Maria citando as questões que ela está enxergando todo dia e só aumentando. Ela está vendo as pessoas feridas. Mas esse problema não está na mão da Maria, está na mão de um batalhão de gente. E como é que eu faço? Eu estou querendo dizer para vocês, porque eu sei que você queria, Maria, que eu desse a resposta. Não vou dar. Não tem como eu dar. Seria tão bom. Olha, 2 mais 2 são 4. É fácil ser físico. É fácil ser matemático. Você resolve o problema. Eu resolvo. Aqui agora, está resolvido, está aqui. Mas as questões sociais, a solução não é individual. Esse é o problema da nossa educação. Educar as pessoas com a consciência social, com a consciência coletiva. Agora, o que é que você vai ter que fazer? Nós temos que fazer. Tentar formar uma consciência, e depois, quando o já está velherado, já está com a cabeça... Aí é dúvida das ideias na cabeça dele. Olha, a China está indo a 1.000 por hora. Eles estão... Parece que problema de pobreza aguda eles não têm mais. Mais de 1 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Parece que pobreza extrema não tem mais. Está resolvido. E vai indo, vai indo, vai indo. Uma das respostas
O chinês, ele tem a consciência de que ele é chinês. E ele tem consciência de que país ele quer. Para ele é mais importante o acerto do coletivo do que ele se resolver sozinho. É o que não está na nossa cabeça. Eu quero resolver os meus problemas e quero que o outro se lixe, se lasque. Um chinês, antes do sucesso pessoal, ele quer saber se tem segurança nacional, se tem segurança alimentar para todo mundo. É mais ou menos o seguinte, é o cara que sabe que enquanto o dedinho dele estiver ferido, o corpo todo sente. Enquanto ele está vendo uma mazela social, é a China que está doente. A gente não percebe isso. Eu quero ser sadio dentro de um corpo doente. Impossível. E a gente tem mais uma porcaria que enfiar na nossa cabeça. Que ser feliz é quando eu ajunto muita coisa. Quando eu dou conta de comprar tudo que eles produzem, aí eu sou totalmente feliz. E aí, inclusive, se eu não tiver dinheiro, vai no cartão. Mas eu não tenho consciência social. Eu só tenho consciência. É eu comigo mesmo. Então, Maria, eu estou querendo dizer para você que é muito difícil. Aí é que está. Eu ia falar isso lá na frente, quando eu ia dizer do papel do conselho. Qual é o papel do conselho? Não é só elaborar norma. Um dos papéis do conselho é fazer emergir o problema que ele trata ali no conselho como uma questão social. Ele tem que fazer encontros lá fora, debates lá fora. Ele tem que explicitar esse problema lá fora, para quem não está enxergando. Pedir para o vereador fazer uma audiência pública sobre essa questão, conversar com o padre, ou o pastor lá na igreja, faz o seu sermão, fala isso, explica lá, vai no presidente da associação, quer dizer, o conselheiro, ele é um ator da questão social. Eu estou vendo aqui, Fabrício, vou ter que reportar, porque é bacana eu estar aqui, eu fico até assim, eu estou falando isso aqui, mas hoje, com certeza, todos nós, mas hoje eu tenho certeza, hoje tem um volume de informação, de conhecimento, que está muito acima da idade, eu tenho certeza. Você tem aprendido demais, eu acho, né, Fabrício, eu acho. Você já sabia, mas esse período já te muniu de muita coisa. Você já entendeu a sua força, mas você também já entendeu o quanto que ela ainda é pequena para resolver o que tem que ser resolvido. Não é? A sua força lá na Câmara, ela vai estar na medida que a população aqui fora está organizada e funciona. Uma vez está aqui, ó. Por quê? Ele é forte se ele vier aqui escutar isso. E eu tenho certeza que aqui é uma das... Hoje ele está aqui, mas amanhã deve estar no outro lado, não sei aonde. Ele está tentando, senão não vai acontecer nada lá na Câmara. Só vai ganhar o salário dele. Mas não, socialmente não vai resolver nada. O conselheiro ganha. Eu, quando era conselheiro, tem lá a gente chama de jeton, não é salário, é um jeton. E era bom. Jetonzinho bom, moço. Quanta gente que ia estar lá só por causa desse bendito jeton. E acha pouco. Ele quer ganhar bem, porque está indo lá por causa do jeton, meu Deus do céu. O jeton é para dar condições de você ir e vir, circular, se o cara é pedreiro, e parar de trabalhar na obra dele, e para ir lá para o conselho fazer reunião, porque se ele não tem jeton, vai ser ele para, porque ele não ganha. Se a mulher é uma como é que eu falo, uma diarista, não, hoje eu não vou, eu vou para o conselho, eu sou uma diarista que faz parte do conselho das mulheres, não sei o quê. Mas eu tenho um jeton para ir lá, senão o jeton é para isso. Fabrício ganha o salário do vereador, mas não é para ele ficar riquinho. Não é essa, presta atenção, é para você circular aí e ajudar a organizar a população. Eu tenho certeza que ele faz isso.
Estou falando porque eu sei que ele faz isso. Né? E ele faz isso muito bem. Eu sei disso. A moral dele, eu não conheço direito, não, mas eu tenho informação, a moral dele tudo é alta. Viu, Maria? Então, o que eu vou dizer? Maria, você é uma pessoa, quando eu falei assim, todo mundo aqui é uma pessoa admirável. Por quê? Porque você é essa pessoa que, às vezes, sem ganhar nada, gastando tempo, se lascando, ainda assim tentando organizar esse povo. Vocês entenderam que esse é o nosso papel? Só perguntei porque como aconselhar um pai e uma mãe que perderam bem mais pessoas da sua vida, ao filho, de uma violência fiscal, como que aconselha uma pessoa assim? Não, eu acho que no caso dele, aí talvez outras pessoas podem ajudar, aquelas que têm a ver com o Conselho de Segurança, e acho que a Bruna, não sei, pessoal, a Bruna ela trabalha com isso, questão dos direitos humanos, como é que isso está, porque uma providência que o pai quer, a mínima é que seja feita a justiça. A justiça sabe, tem a panela e tem a tampa daquela panela. Você põe assim, aí fica justinho, certinho, agora ficou bom, tá, deu certo. A justiça, nossa, a legal, é minimamente fazer uma correção. Pelo menos a legal. Um pai ou uma mãe quer pelo menos essa correção, porque não vai recuperar mais. O estrago está feito, não vai recuperar mais. Mas, no mínimo, a justiça legal, ele queria. E esse que o Conselho pode tentar fazer. Agora, o Conselho de Segurança, os outros conselhos também, têm que levantar essas questões sociais coletivas lá fora. Ajudar a organização. Quem já ouviu falar aqui no professor Ladislau Dalbor? Já, né, professor Dalbor? Ele é genro do professor Paulo Freire, casado, se não me engano, casado com a Madalena Freire, né? É um senhor de idade, 80 e tantos anos, professor da PUC de São Paulo, né? Ele é formado em economia, trabalhou muitos anos na ONU e rodou o mundo, né? E eu, assim, a maior coisa mais chique foi fazer uma palestra aqui em Goiânia e eu decidi, sabe quando o Milton Nascimento vai cantar e vai um cantorzinho da cidade e quando ele chega, vai lá e canta, enquanto o pessoal Ladislau chegava, eles me botaram para fazer uma farinha com um público enorme, eu estava todo, né? Ou seja, eu decidi o Dalbor, falei, caramba, fiquei, né, se achando, né? Mas o Dalbor, brincadeira à parte, pois o professor Dalbor, uma vez ele falou o seguinte, ele já rodou o mundo mesmo, literalmente, ele era funcionário da ONU e trabalhava na economia dos vários países. Aí eles perguntaram para ele isso, olha, há muitos anos atrás. Perguntaram para ele, professor, afinal de contas, qual o sistema que o senhor acha que vai dar certo? Que ainda havia esse embate, socialismo e capitalismo. O socialismo hoje está claro, já está caindo, tá caindo de podre. Vai demorar porque tem muito dinheiro na mão de alguns aí. Mas já foi, já era. Só vai demorar eu não vou ver, mas vai cair. Está duro. É o que o Karl Marx falou, é uma cobra que vai se comer pelo próprio rabo. Né? Vai criar tanta complicação que está lá. O norte-americano está claro. Então, qual vai dar certo? Socialismo ou capitalismo? Ele falou, nenhum nem outro. É aquela sociedade onde a população civil está mais organizada, melhor organizada. Não é? Ele está, acho que na Nova Zelândia, ele falou, olha, você chega num rapaz lá e às vezes fazia parte de até 7 organizações. Ele fazia parte da organização do quarteirão da casa dele. Porque eles chegavam domingo, sábado, domingo, aquelas famílias daquele quarteirão resolviam fechar a rua para brincar. Porque o grupo ali se organizou e nós moramos aqui e está fechado. Então, a população é onde a pessoa é a necessidade dessa organização. Aí eu responderia para você e para Maria, a Ana Carolina, né? Então, me dói, porque é um problema real aqui e agora, mas a solução é uma questão social,
e a solução passa pela organização social. E que atualmente nós estamos assim, houve todo um processo de desmantelamento de qualquer tipo de organização popular do Brasil. Assim, foi assim, sistemático, financiado, grana. Há um processo, inclusive, de apropriação de alguns equipamentos sociais, tipo conselhos tutelares, que vocês sabem que está na mão de quem. Isso aí não está programado. É programado, né? Então, você tem para isso os meios, né, de comunicação, que os grandes meios de convencimento da população não estão na mão da classe trabalhadora, está na mão dos grandes donos do capital, né? As mídias, as rádios, as TVs, né? A Globo, na maior cara de pau, né? O agro é pop, né? Meu Deus do céu, quem é que não sabe que aquilo está detonando o país? Está acabando com o que há de melhor, né? E é um papo à parte. Então, eu gostaria de falar o seguinte, não tem receita, é organização social, mas vocês já estão fazendo, cada um está fazendo. Eu estou vendo a Irene ali, né? Olha que beleza. Rapaz, essa mulher, a única coisa que eu vi ela fazer na vida foi cuidar dos outros, caramba. Cuidando de questão social a vida inteira. Isso aí viu, Irene? Você é daquela que, se fosse da igreja católica, tem que fazer um altar para você quando você morrer, porque dedicou a vida, doou a vida. Então, são pessoas fabulosas, né? O que Jesus fez na vida dele? Só isso, organizando. E ter problema, né? Até nos amigos mais próximos dele, o trem ainda deu errado às vezes. Mas ele falou, mas é por aí, se organize. Hein? É organizar. E aí a gente precisa ocupar, esse espaço é nosso, né? A gente que está aqui, que devia estar lá, em todos esses lugares, nos conselhos, nas comissões, nos colegiados, para poder levar esse tipo de discussão para esses lugares. Concluindo, é o seguinte, na nossa sociedade do Estado republicano liberal, porque na verdade eu defendo a sociedade republicana socialista, né? E ter a forma que nós podemos conversar como é que é isso, né? Da sociedade republicana de democracia liberal burguesa, organizada de uma economia assentada na propriedade privada, quem tem poder é quem tem o capital. Nós, a população que não tem o capital, o nosso poder está na organização. População que não se organiza está lascada. Se nós... Você quer ver o desespero de quem está no poder? Pode eu, a Adriane, mais 3 aqui, nós vamos fazer uma manifestaçãozinha só com 4 da frente da prefeitura. Eles vão ficar apavorados. O que esses 4 estão fazendo aí? Eles têm maior medo do povo se organizar. Resumindo, é isso, e a gente, outra hora, quem sabe, é complexo. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a minha alegria de saber que vocês são maravilhosos, têm essa consciência social, e minha tristeza de não poder dizer o seguinte, passa aqui que eu vou dar uma respostinha para cada um levar para casa, não tem. Tá bom? É isso, Alberto. Eu acho que esse é o objetivo, né, da gente colocar uma sementinha aí no coração de cada um, de cada uma que esteve aqui, dizer que não iniciou aqui, nem vai acabar, né? A gente tem uma ciranda, né? Todo um processo que a gente está vivendo. Então, fica atento aí às redes sociais do Cajueiro, tem uma página, né, que vocês podem entrar e ver os próximos capítulos, que está todo pensado nessa linha aí dos conselheiros, no direito, da democracia, então tem todos os módulos são pensados nessa linha. Então é bom que a gente participe dos outros,
que um vai complementando o outro nesse sentido, né? Porque a gente sabe que essa sociedade ela está pensada pedagogicamente, intencionalmente política, para um desmonte, né, dos direitos, e foi o que aconteceu nos últimos tempos, de um desmonte dos conselhos, né? Aqui em Goiás nem se fala, né? Caiado entrou desmontando todos os conselhos estaduais, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho da Mulher, então todos os conselhos foram por terra, então a gente tem poucos conselhos aí que estão funcionando, né? Acho que está funcionando só os que recebem, Roberto, porque os que não recebem, que tem vários que não têm recursos para as pessoas permanecerem, não. A gente tem que ir na luta e na garra e não acreditar mesmo, né? Por lei, artigo 204 da Constituição, 204, inciso 2, 203 também, lá fala que o governo tem que liberar grana para organizar o conselho. Isso. Então, esse é um momento só de formação, de fomentar que todas as pessoas sejam essa ferramenta de controle social nas suas comunidades, né? A gente tem falado isso lá no Real Conquista, com as mulheres lá, para o grupo de mulheres que a gente está trabalhando, para que, ouvindo as dores, a resistência, mas a importância da participação das pessoas daquele local, para que, a partir da luta pela moradia, também consiga a luta pela saúde, a luta pela educação, para permanecer. Então, a importância de se organizar em grupo, em coletivo, em comuna. Você participou dessa época das comunas? Das comunas, que era o grupo de base. Sim. Então, era uma organização que eu sou encantada, né? Mas era bem antigamente, viu, gente? Mas a gente pode se organizar nos grupos, nos movimentos sociais, nos coletivos, e ocupar os espaços que precisam ser ocupados, né? Então, agradecer ao Alberto por ter vindo participar e socializar esse conhecimento que tem aí já, o acúmulo de conhecimento que ele traz, né? Agradecer cada um de vocês que vieram, as meninas lá do Real Conquista, que se dispuseram aí uma noite de caldo, né? Sair dos seus locais lá do Real Conquista, as Mães pela Paz, as meninas lá de Aparecida, que eu esqueci o nome do grupo. Irmãs Salesianas. Teresianas, né? Teresianas que vieram também, então vieram em bando, né? Que é maravilha, né? Agradecer aí o pessoal que está online participando com a gente, obrigada aí pela presença de vocês.